Estamos chegando no final do nosso estudo e não teria nada melhor do que concluir essa série de estudos sobre a prática da piedade, a não ser estudar sobre o amor. Colossenses 3:14 diz: acima de tudo, acima de todas as coisas, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É interessante que esse versículo descreve o amor como um vínculo, como um elo, como aquilo que tem a capacidade de ligar, de unir uma coisa com a outra. Em outras palavras, o amor é que une todas essas outras virtudes que nós temos estudado até aqui em perfeita união, para que nós possamos ser perfeitos ou completos, podemos ser piedosos, podemos ser pessoas que agradam a Deus. Mas eu lhe pergunto, em que sentido? Em que sentido o amor une todas essas outras virtudes? Eu creio que o amor é a motivação correta para então realizar todas essas outras qualidades. Se nós olhamos em 1 Coríntios 13, versos 4 e 5, esse é o capítulo do amor, está inserido no contexto da igreja, dos irmãos usar os seus dons para a edificação do corpo de Cristo, para ser maduros em Cristo. Então, aqui nesse capítulo de amor, se nós pensamos em termos de motivação, nós poderíamos olhar os versos 4 e 5 e falar dessa forma: eu sou paciente com você porque lhe amo e quero lhe perdoar. Ou eu sou bondoso com você porque lhe amo e quero lhe ajudar. Ou eu não sou invejoso do que você tem porque lhe amo e quero o melhor para você. Eu não me vanglorio no que tenho conquistado porque lhe amo e quero saber das suas conquistas e realizações. Eu não sou orgulhoso porque lhe amo e quero lhe considerar superior a mim mesmo. Eu não maltrato você porque lhe amo e me importo com os seus sentimentos. Eu não procuro os meus próprios interesses porque eu lhe amo e quero atender às suas necessidades. Eu não fico facilmente irado porque lhe amo e quero crescer junto com você. E eu não guardo rancor porque lhe amo. E o amor perdoa ou cobre muitíssimos pecados. Dá para perceber como o amor é esse vínculo? O amor é essa motivação que nos leva a viver uma vida piedosa, a fazer todas as outras virtudes e qualidades que temos estudado. No número 3, a essência do amor seria de sacrificialmente buscar o melhor do próximo. De sacrificialmente buscar o melhor do próximo. Isso é evidenciado em 3 formas. Quero ser bem simples aqui em falar sobre o amor e como em relação a um ao outro. Em primeiro lugar, o amor dá sacrificialmente. Essa é a parte da ação. Normalmente nós gostamos de enfatizar isso. O amor é uma ação, é algo que eu vou fazer. Isso é essencial, importante, é bíblico. Primeiramente, o amor é dar sacrificialmente. Se nós olhamos em 1 João 3, 16 a 18, nós vamos ver exatamente essa definição. 1 João 3, vamos olhar aqui juntos, começando no verso 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Está aí a ação. O que é que Jesus deu? Ele deu a sua vida por nós. Então, nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Essa é a definição. Agora a explicação, a ilustração. Verso 17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus?
Então ele dá um exemplo bem específico. Se eu vejo alguém passando uma necessidade física, material, talvez faltando comida, por exemplo, e eu tenho como suprir aquela necessidade, e eu não faço nada, esse texto diz então como é que o amor de Deus pode estar em nós. Continuando no verso 18, diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Essa aqui é a exortação. Tem a definição, que é o amor de Cristo em morrer por nós, de dar a sua vida. Tem a ilustração de uma forma bem prática de suprir as necessidades do próximo. E tem essa exortação, esse princípio bíblico que nós não devemos amar simplesmente em palavra, dizer eu te amo, mas também em ação e em verdade. Fica bem claro, biblicamente, o amor é uma ação. O amor dá sacrificialmente. Nesse sentido, existe um grande custo em amar. O custo da nossa salvação foi infinito. Deus Pai e Deus Filho pagaram um preço muito alto para nos resgatar, para suprir a nossa necessidade maior, que é a salvação. E eles não hesitaram em fazer isso, em pagar esse preço, mas voluntariamente Cristo entregou, deu a sua vida para o nosso maior bem. A segunda evidência do amor é que o amor perdoe sacrificialmente. O amor perdoe sacrificialmente. Um pouco mais adiante, em 1 João, agora em capítulo 4, no verso 10, diz: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Interessante que o foco aqui é que Deus deu o seu Filho com um propósito final, para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados, para ser uma propiciação, uma satisfação da justiça de Deus contra o nosso pecado. Então aqui nós vemos que o contexto é perdão, é estender perdão. Então quando diz no verso 11 que nós devemos amar da mesma forma que Deus nos amou, isso significa que nós precisamos estender perdão uns para com os outros em amor. Agora, para Deus nos perdoar os nossos pecados, houve um custo muito alto, a morte do seu Filho. Isso foi a propiciação, a satisfação da sua ira justa contra o nosso pecado. Mas para nós, qual é o custo para nós? Por que precisamos perdoar sacrificialmente? Qual é o custo envolvido para nós? Perdão custa o nosso senso de justiça. O nosso senso de justiça. Normalmente nós queremos que a justiça, a nossa justiça seja feita. Uma justiça individual, pessoal, conforme os nossos critérios. Nós queremos exercer aquela justiça. Nós queremos ter certeza que aquela pessoa vai receber uma punição justa pelo que eles fizeram conosco. Agora nós precisamos entender que a justiça já foi feita por meio de Jesus Cristo. Então, o sacrifício que nós precisamos fazer é de colocar esse desejo de justiça pessoal do lado, ok? E estar satisfeitos com a justiça de Deus. E então, perdoar. Perdoar completamente. Não levantar de novo, não segurar para depois no futuro dizer: olha tudo que você fez no passado comigo e eu perdoei você tantas vezes. Não. Perdoar e esquecer e amar. Agora, em terceiro lugar, o amor também
abre o coração sacrificialmente. Essa é a parte da emoção. Isso também é bíblico. O amor não é simplesmente uma ação. O amor não é simplesmente estender perdão. O amor também envolve emoção. Envolve o seu coração, de abrir o seu coração e ser sincero com as pessoas. Tem alguns textos, tem vários, mas eu só coloquei 3 aqui na folha. 1 Pedro 1:22 diz que nós precisamos amar sinceramente uns aos outros. Precisa ser um amor profundo, sincero e de todo o coração. Não pode ser frio, tem que vir do coração. Romanos 12:10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Isso é amor de família. O amor entre irmãos, o amor entre pai e filho, mãe e filho, filha. É um amor fraternal, um amor próximo. E 2 Coríntios, capítulo 2 e 4, talvez o exemplo que mais me marcou nesse estudo. Se tivesse uma igreja que causou muita aflição para o apóstolo Paulo, qual seria essa igreja? Eu creio que seria a igreja de Corinto. Uma igreja que tinha problema atrás de problema atrás de problema, atacando o caráter de Paulo, atacando quem ele é, ataques de fora, ataques de dentro. Mas como é que Paulo lidou com essa igreja? Como é que Paulo tratou essa igreja? Eu acho impressionante. Olha o que diz o verso 4, 2 Coríntios 2 e 4. Paulo diz: pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Impressionante. Como é profundo o meu amor por vocês. Paulo abriu o seu coração com essa igreja. E ele fez isso sacrificialmente. Ele colocou o eu do lado e abriu o coração para amar essa igreja. E olha aqui, o seu amor não era apenas um ato impessoal de escrever uma carta de correção no melhor interesse desses irmãos. Não, não foi só isso. Em vez disso, ele abriu seu coração, ele os abraçou, mesmo enquanto os repreendia. Será que nós conseguimos amar dessa forma? De ter um amor sincero, profundo para com as pessoas? Às vezes crentes dizem: eu posso amar tal pessoa, mas eu não posso conviver com ela. Eu vou viver a minha vida e essa pessoa vai viver a vida dela. Eu aqui, eles ali. Mas nós somos crentes, nós temos um amor. Aqui o nosso amor é tão profundo que a gente não precisa ter esse convívio. Meus irmãos, isso não é bíblico. O amor sim é uma ação de fazer o que é certo, mesmo quando o sentimento não está ali. Mas além disso, o amor também é uma emoção que acompanha essa ação. Então, deve ter uma sinceridade no coração de querer buscar aquele irmão, de querer ter convívio, de querer ter uma amizade com aquele irmão. Precisamos amar em ação e também com emoção. Em conclusão, qual o desafio que Paulo dá aos Tessalonicenses? Em 1 Tessalonicenses 4, 9 a 10. Diz: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Se isso pudesse ser falado de cada um de nós, né? Como igreja. Olha, irmãos, igreja MBS, vocês têm um amor profundo, um amor fraternal um pelo outro, ao ponto que eu não preciso nem escrever, nem falar nada para vocês. Vocês mesmos foram ensinados por Deus e estão vivendo assim. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Maravilhoso! O amor aqui não é só entre os irmãos da igreja
local, mas de todos os irmãos em toda aquela região. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedem. Então, nós nunca vamos chegar a um ponto que diz, eu consigo amar todo mundo e eu estou bem nisso. Interessante aqui, diz, mas vocês precisam continuar a acrescentar cada vez mais, a crescer cada vez mais nesse amor. Importante lembrar nesse texto, nessa exortação, que o amor, como todas as virtudes, são ensinados por Deus e dependemos completamente de Deus para exercer essa qualidade. Mas ao mesmo tempo, depende de nós e exige um esforço da nossa parte, uma disciplina da nossa parte para crescer nessa qualidade e em todas as outras qualidades também, para que nós possamos ser homens e mulheres piedosos. Que possamos orar incessantemente a Deus, pedindo a Ele para que Ele nos dê um caráter amoroso, que se deleita, que tem o maior gozo e alegria em sacrificialmente buscar o melhor do próximo. Vamos fazer isso juntos para a glória de Deus.